Sejam todos muito bem-vindos, os encarnados, os desencarnados, para a gente bater um papo e vamos falar sobre um assunto que é bem importante. Aliás, todos os assuntos do Evangelho são muito importantes, né? Mas um que traz por tema espíritas: amai-vos, eis o primeiro mandamento, o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, Jesus, quando traz essa fala, ele nos lembra que é super importante a gente amar um ao outro. Talvez a gente ainda não tenha captado a abrangência desse verbo amar da forma que Jesus nos amou. Mas tudo é um exercício, por isso ele na sequência diz assim: instruí-vos, para que a gente aprenda a amar. Porque o foco principal é o amor. Quando a gente vai pegar lá na parte terceira sobre as leis morais, no Livro dos Espíritos, capítulo 1, a lei divina ou lei natural. Tem uma pergunta que está falando sobre o bem e o mal, a pergunta 629, que diz assim: qual a definição se pode dar da moral? E a resposta dos Espíritos: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Para que a gente faça o bem para todos, para que todas as nossas escolhas, todas, ele não fez exceção. Ele não disse assim, exceto aqueles que nos incomodam, exceto aqueles que nos atrapalham e que nos impedem o nosso avanço. Porque quem impede o avanço somos nós. É essa compreensão que a gente tem que ter. Que quando a gente quer algo, se eu vou escolher algo que em algum momento vai fazer o mal para alguém, eu já não estou seguindo as leis de Deus. Então são nas mínimas coisas, nas pequeninas. E aí a gente não consegue não lembrar da lei do amor, capítulo 11 do Evangelho, que diz assim que o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira. Visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. À medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai modificando as nossas atitudes, que a gente vai tendo mais tolerância, que a gente vai olhando para o nosso irmão com um pouco mais de compaixão, que a gente vai silenciando mais diante dos burburinhos que a gente é envolvido no dia a dia, das discussões, daquelas coisas pequenas. Quanto mais eu me educo, mais eu estou evoluindo nesse quesito do amor. E é um burilamento. É como uma pedra bruta. Nós somos como uma pedra bruta. Aquele que entende, ele pega uma pedra bruta e ele olha e diz assim: essa pedra tem potencial. Nós, muitas vezes, olhamos para as pessoas e não sabemos o que vai no interior, já o que está pronto para eclodir. Porque preciosos todos somos. Mas às vezes a gente tem uma camadinha meio grossa pelo lado de fora que precisa ser burilado. E todo burilamento traz um certo sofrimento porque precisa da aspereza, por exemplo, a pedra, a aspereza do buril, que vai lá e vai retirando aquelas camadas até que aquele diamante apareça. Então é necessário, muitas vezes, passarmos pela dor. Não necessariamente a dor daquilo que porque estava escrito ou porque a gente tinha que passar, mas a partir do momento que a gente passa a amar de verdade, a gente começa a sentir pelo outro. Aquilo que dói lá no outro, dói em mim também, porque é assim que Jesus se sentia. Quando ele olhava, ele sentia o nosso potencial. Ele olhava e sabia. Tanto é que ele escolheu lá os 12 apóstolos, que eram pessoas como nós, mas que ele sabia o potencial de cada um, aquela vontade que já estava para eclodir, aquilo tudo que já estava pronto dentro daquelas criaturas, ele conseguia ver.
E assim é o nosso caminhar. Aí nós vamos para um período lá do século XIX. Houve a Revolução Industrial, que trouxe junto com isso uma valorização muito grande ao materialismo. Porque, lógico, as novidades começaram a chegar e os nossos olhos, né, voltaram para essas coisas que são boas. Gente, a tecnologia, ela está sempre ao nosso favor. Na ciência, hoje a gente tem um celular que grava, que depois a gente coloca na internet, que muitas pessoas, não só nós aqui, vamos poder ver. Olha quanta gente a gente consegue alcançar diante da tecnologia. Porém, as pessoas se adoecem porque elas se preocupam em alcançar essa tecnologia, porque a gente não fica mais quietinho ali na coisa de ter um celular daquele modelo, aí já saiu um outro modelo, a gente já quer o outro modelo, porque o outro tem um zoom maior, porque o outro tem não sei o quê. E o nosso olhar fica muito materialista. E foi o que aconteceu no período lá atrás do século XIX, com essa eclosão, né? Trouxe esses sentimentos e o materialismo, ele é um certo entrave para a nossa evolução, justamente por isso, porque ele tira a nossa atenção. Ele tira o nosso foco real. Então, o homem naquela época foi envolvido também por energias, irmãos nossos, que já têm uma certa inteligência, mas que são apegados à matéria, que nos envolvem para que cada vez mais sejamos apegados à matéria, para que a Terra fique estagnada nessa questão do prazer. A tudo que nos dá prazer, da Terra. Porque as coisas que são de Deus que nos dá prazer, essas são para sempre. Essa, quando a gente aprende, elas são para sempre. A gente vai sempre encontrar a beleza, a alegria, a felicidade em fazer o bem. Não é uma coisa passageira. Aí, aquela frase, né, que a gente já ouviu muitas vezes, que tudo posso, mas nem tudo me convém. Todo mundo passou a pensar assim, tudo posso, porque eu mereço as alegrias do mundo. A minha vida é muito curta. Tem que aproveitar a vida, minha filha. Vai lá, aproveita a tua vida. A vida é muito curta, passa tudo muito rápido. E a espiritualidade nos alerta justamente por isso, que ela passa muito rápido. É fugaz, assim. A gente vê pelos bebês. Eles nascem. Nossa, não dá tempo, né? Todo dia a gente olha, eles parecem um bolinho no forno que vai crescendo e não para mais. E cada dia a gente perde algo daquela delícia do bebê. E assim vem a nossa idade, vai passando. E é meio agoniante quando a gente começa a ver que as rugas aparecem e a gente diz assim, nossa, minha juventude passou, né? O que eu fiz? Começam os questionamentos, porque a gente começa a valorizar outras coisas quando a gente atinge a maturidade, obviamente. Porque existe muita gente que já alcançou a idade da maturidade, mas a idade do pensamento ainda está lá com 16 anos achando que é uma garotinha ou um garotinho, né? Então, tudo isso é importante que a gente se dê conta. Aí cresceu o egoísmo, a gente se afastou das coisas espirituais, aí entrou um fator que tem um reflexo que está aumentando hoje, que aí com essa busca das coisas materiais, nós começamos a perceber dentro da gente um vazio muito grande. Porque essas coisas materiais, elas não nos preenchem. É como comer um bombom. A gente come, delícia. Acabou? Aí a gente fica assim, acabou. Quero mais. E é onde a gente vai entrando nesse vazio. Porque a gente quer mais daquilo que não nos preenche, daquilo que não nos traz um prazer verdadeiro. Aí as pessoas entram em quê? Em depressão. Depressão é quando a gente desce
né? A gente vai descendo aos poucos, porque assim, gente, tudo isso que vem agregado aos nossos irmãos que estão atrasados nesse sentido, são muito sutis, eles são muito pacientes. Nós não temos muita paciência, a gente vai ali, explica uma vez, duas, ai meu Deus, não entendeu, a gente vira as costas e vai embora, né? Não, eles ficam esperando a gente se deprimir, a gente encontrar esse caminho de descida, e aquilo vai minando, vai minando. Mas aí, o Papai do Céu é que está no leme, lá junto, né? Jesus, auxiliado pelo Todo-Poderoso, não podia estar deixando de olhar pela gente aqui na Terra, e ele começa a mandar para a Terra espíritos que viriam trazer grandes novidades para a gente. Então, o século XIX também é coroado com a chegada de espíritos muito evoluídos, que vieram trazer uma grande novidade para a gente, né? E aí, ainda voltando um pouquinho lá para trás, a gente sai, com a chegada de Jesus, de um período em que vieram os mandamentos, que mandamento, olha só, em relação à religião, mandamento é cada uma das obrigações para com a Igreja Católica. Em número de 5 aqui diz, né, que para mim, quando veio o decálogo de Moisés eram 10, aí eu não entendi isso, mas relacionados com o decálogo de Moisés. É que da religião católica eu não entendo praticamente nada, porque eu nasci em berço espírita. Não vou entrar nesse mérito. Mas é a ação ou efeito de mandar, mando, revestido de muitos nãos e sem a menção da palavra amor. Não matarás, não roubarás, não cobiçais a mulher do próximo. Por quê? Porque naquele período nós necessitávamos de imposição, de ordem, né? Porque quando um filho é muito rebelde, a gente dá ordem, a gente delimita bem. Aqui não pode. Hoje tu não podes falar alto, tu não podes responder. E a gente tem que falar com energia, sem gritos. A energia é que reveste uma palavra nossa com a força que ela deve ter. Então, quando a gente dá uma ordem para um filho, a gente está mandando, né? Mas é tudo por amor. E assim Deus fez para a gente, trazendo Moisés e trazendo esses mandamentos. Por quê? Porque nós necessitávamos ser um pouco podados. Não sei se vocês sabem, mas Moisés levou tanto tempo para baixar da nuvem as mensagens, que foi o primeiro download do céu para a terra, foi com Moisés, né? Ele demorou tanto tempo que quando ele desceu, todo mundo já tinha inventado lá um cordeiro, né? Um de ouro, e tinha inventado um monte de coisa, porque as pessoas têm necessidade da religião. Quando ele soube daquilo tudo, ele mandou, a ordem foi matar os que estavam envolvidos na situação. E ele escreveu lá, não matarás. Para vocês verem como a gente leva um tempo para absorver, para a gente entender, para a gente trabalhar dentro da mente da gente, até que isso se torne uma ideia de dentro para fora e que venha refletir nas nossas atitudes. Bem, aí veio o Espírito de verdade, né? Trazendo o espiritismo, trazendo mensagens do além-túmulo, tirando todas aquelas ideias que foram colocadas na gente de que a gente vai morrer, que a gente vai acabou tudo e que a gente vai ficar descansando na vida eterna. Mero engano, porque olha, na espiritualidade você trabalha muito, é bom a gente se acostumar a trabalhar aqui, porque a gente tem que trabalhar. E ele diz assim, venho como outrora. Por isso se diz que o Espírito de verdade levanta-se a ideia de ser Jesus. Porque venho como outrora é porque ele veio em outro tempo. Filhos transviados de Israel, que são esses do período lá de Moisés. Começa a lição lá, né? Escutai-me o espiritismo como em outros tempos. A minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade.
o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, vós que sofreis. E estamos nesse caminho até hoje, sempre nos voltando, porque eu garanto que a vinda de cada um de nós aqui é porque lá no fundinho nós temos as nossas dores. A gente necessita desse contato para que ele possa curar as nossas más tendências, para que a gente possa aprender a ser um pouquinho diferente, para que a gente amenize, às vezes, as dores do nosso lar. E assim a gente continua procurando. Porque Deus é esse maravilhoso, que quando a gente abre a janela, a vida é um espetáculo. Temos o sol, temos o mar, nós moramos num lugar privilegiado. Em qualquer canto que a gente vá, a gente vê o mar, né? Não é muito chique quando alguém pergunta, moras aonde? Eu moro numa ilha. Né? Isso não é para qualquer um. Então, é dessa forma que a gente deve encarar quanta coisa Deus nos oferece e que nós muitas vezes destruímos, que nós não damos valor, que a gente se entristece e não consegue enxergar as maravilhas que Deus coloca todo dia diante da gente. E aí o Espiritismo vem com uma nova missão. Porque se a gente precisa amar, a gente precisa compreender também. E aí ele vem com essa pegada do estudo, que é aquele convite que foi feito ali do ESD. Se a gente quer conhecer o Espiritismo, a gente entra lá no tomo 1, a gente conhece toda a história do Espiritismo, de onde ele veio, como que surgiu, todas as dificuldades que a gente teve de implantar o Espiritismo, porque até aqui na nossa cidade a gente teve dificuldades. Para abrir o primeiro centro espírita teve que ser com um reforço policial, porque não se podia. E hoje a gente tem essa liberdade maravilhosa de estar aqui sentado, num lugar climatizado, né? Ouvindo as palavras de Jesus. Então, só que o que o Espiritismo ele pega? Porque a gente começa a aprender de que colhemos que plantamos, de que continuamos no lado espiritual da mesma forma que viemos aqui no mundo dos encarnados, que vivemos aqui. Então a gente quando parte vai igualzinho como estava. E que bom se a gente conseguir voltar melhor do que quando chegou. Esse é o propósito. Que a prática do bem é a alavanca para o nosso crescimento moral, que nos trará no futuro a colheita do bom fruto. De que a prática do bem não tem religião. Porque Jesus não criou o cristianismo, quem criou fomos nós. Né? Ele não criou religião, ele criou o amor a todos, sem distinção. Trouxe lindas lições, então cada um vai encontrar na sua religião específica, lá que escolher, vai se encontrar nesse caminho, porque todas são boas. Quando a gente encontra no próprio Evangelho, diz, quando a gente encontra algo de errado, é porque fomos nós que criamos. O erro é nosso, não da mensagem do Cristo. Então, essa questão da felicidade para todos, sem exceção, é a coisa mais importante. E é através do amor que entendemos que o perdão é possível, que o amor nos traz o aniquilamento das mágoas, das tristezas, onde Deus nos oferece possibilidades de reparação dos atos anteriores. Temos que ter essa consciência de que se a gente estuda, a gente vai ter que ter responsabilidade por aquilo que está estudando. Porque aí temos mais consciência. Não se cobra de uma criança o mesmo que se cobra de um adulto. Então, traz responsabilidade. Por isso, muitos fogem. Por quê? Tem medo da mudança. Tem medo de ter que largar as coisas mundanas. Tem medo de encarar os seus próprios erros. A gente atende no trabalho mediúnico. Ah, mas por que eu sofri tanto? Por que eu morri dessa forma? Meu irmão, tem um passado que está respondendo, que está refletindo nisso. E eu não quero me lembrar do meu passado. Essa é a fala de muitos deles. Não quero. E bloqueia mesmo a mente, e não lembra. Então, nós precisamos começar a fazer o bem,
para que a gente não tenha esses perrengues de ter que ainda ir para uma mesa mediúnica para ser esclarecido que está tudo errado, né? Que a gente está caminhando nessa trilha que não é a certa ainda. Mas todos vão chegar. Os teimosos, os resilientes, os bondosos, os que estão ainda vivenciando a maldade, todos vamos. E para que a gente fique assim, mais leve, esse livro aqui, Retratos de Nazaré, é da Cirineia Yolanda Manfei, ditado por Leon Tolstói. Depois, se alguém quiser ver, pode vir aqui na frente que eu empresto. No início do livro diz assim que muitas histórias aconteceram, porque lógico, a gente sabe de algumas coisas que aconteceram com Jesus, mas a gente sabe de tudo que aconteceu durante o dia a dia dele, a gente não sabe, né? O que aconteceu com aquela mulher que é citada no Evangelho, que vai lá na frente da igreja e coloca dentro do gasofilácio, que é a palavra que está lá no Evangelho, a sua moedinha, que era um vasilhame grande de metal, porque de metal para quando a gente jogar a moeda e fazer barulho, para mostrar que estava doando, né? Que hoje a gente já sabe que não deve ser assim, que não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Quem era essa mulher? Quem era? Vocês sabem quem é? Tem que ler os livros dela. Ela tem uns 3 ou 4, são 4 livros. E ela conta, o Leon Tolstói traz a história dessas figuras que fizeram parte da vida de Jesus, mas que não foram contados os detalhes. Então lá, quando Jesus ele está naqueles atendimentos, ele caminha, ele durante o dia, tal, quando chega no final do dia, ele escolhe uma casa, né? Aí ele vai, entra na casa, diz que vai jantar com eles, fica todo mundo naquela alegria. Aí vem o pessoal que pescou, traz o peixinho, a outra senhorinha traz um pão. E ali eles faziam a refeição material e Jesus ofertava o alimento espiritual, né? E aí, num desses momentos, no meio do pessoal, surge um menino, uma criança órfã. Que aí, eu vou só lembrar a passagem para vocês saberem de quem a gente está falando. Deixai que venham a mim as criancinhas. Né? Aí diz assim, profundas em simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também às almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Porque as pessoas que procuravam ele estavam no limite do sofrimento. E aí já tinham aberto as suas portas para aceitar os sacrifícios de se caminhar no caminho do bem. Então, essa frase dele que fala, deixai vir as minhas criancinhas, essa criança órfã vem ao encontro dele. Ele se esconde porque as crianças não eram valorizadas. Elas, quando ficavam órfãs, elas ficavam jogadas pelo mundo. Aí, vocês imaginem uma criança de 6 anos. Meu neto tem 6 anos. Eu não posso nem imaginar o meu neto andando na rua sozinho. Né? A gente não deixava os filhos irem na padaria, não sei, na minha época agora eu já não deixava mais a minha filha que está com 22. Ele fica órfão e ele ouve. Pensem, o que o sofrimento amadurece uma criança. Ele ouve as palavras do Cristo, onde ele estava andando na cidade, e ele se encanta por aquelas palavras dele. E ele diz, eu vou conversar com ele, porque já que ele sai andando, quem sabe ele me aceita a estar com ele. Aí ele vai. Quando ele vê uma brecha, ele se enche de coragem, ele corre para os braços de Jesus e abraça ele. As mãos faziam muito tempo que não viam água e carimbam
as vestes limpas de Jesus. Alguns se levantam e dizem assim, não, vamos tirar, ele está incomodando, porque era assim que eles viam as crianças. E Jesus afaga ele e abraça. E num sorriso triste, ele começa a ouvir o menino. Aí ele começa a contar para Jesus, ele diz assim, a minha mãe, ela... Deixa eu só ver o nome dele. É Eli, que a mãe dele chamava. Já virei a página. É que o nome dele é diferente, não é nome agora... Eliacib. A mãe dele chamava ele de Eli. Aí ele começa a contar para Jesus que a mãe dele teve uma doença que ele não sabe qual era, porque ela tinha muita febre, ela tossia muito, e ela um dia morreu, e ele ficou sozinho e ninguém mais quis ele. Aí ele assim, pois é, eu ando de um lado para o outro, ninguém me aceita, às vezes eu durmo num estábulo quando eu consigo, aí eu tô no céu, porque daí tem aquelas palhas para eu fazer de travesseiro, às vezes eu durmo sob o céu estrelado, mas nem sempre eu tenho esse luxo, porque as pessoas me enxotam. E assim, às vezes, quando eu tô com muita fome e ninguém me dá nada, às vezes eu roubo para comer. Mas eu sei que eu estou errado, porque a minha mãe me ensinou. Aí ele se justifica, né? Mas é que o senhor sabe, né? Dói tanto a barriga quando a gente fica com muita fome. E aí, ele nessa coisa de ir contando, aconteceu uma coisa antes dele chegar a Jesus, que ele olha e diz assim, nossa, ele tem uma luminosidade porque ele estava em volta de uma fogueira. Quando ele abraçou Jesus, ele pensou com ele, a luz não é da fogueira. Ainda que se apagasse a fogueira, ele continuaria reluzindo essa luz. E aí ele começa a contar, sabe como é criança que vai contando, as palavras vão ficando distantes, ele foi indo, ele dormiu. E as pessoas estavam agoniadas porque queriam que ele se livrar da criança, porque ela estava tomando o tempo, né? E Jesus se divertindo, já tinha dado o que comer para o menino, um aconchego de um colinho, ele dormiu. E aí Jesus começa a contar a história da mãe. E aí ele diz assim, vocês vão se perguntar como eu sei a história dela? Eu sou o Rabi. Eu sei de cada um de vocês. Ela, vou dar uma resumida bem grande, né? Que a história é grandinha. Ela vinha vindo com uma vasilha de água no ombro, quando ela olha um rapaz sentado embaixo de uma árvore. Ela pensa assim, se ele me atacar, eu dou com a vasilha de água na cabeça dele. E ela vai, cheia de medo. Bonita, jovem, né? E ela, quando chega perto, ela vê que ele está ferido, ele está com um machucado no pé, e um machucado bem profundo, porque o sangue saía. Bem, ela vai, atende ele, né? Tira do lenço dela, corta um pedaço, bota ali, aí ela olha em volta, arranja uma erva, amassa bem numa pedra e coloca em cima daquele ferimento que, no instante que ela bota, passa a dor. E aí estanca o sangramento, e aí ele começa a conversar com ela, e daqui a pouco ele começa a tontear, e aí ele diz assim, ué? Aí ela encosta ele na árvore, e ele dorme, porque ela disse que não deu tempo dela contar para ele que o remédio, além de tirar a dor, fazia a pessoa dormir. Ela fica ali, espera, porque ela vê que ele é um nobre, né? E chega, depois de um tempão, as pessoas em busca dele, porque sentiram a falta dele, e levam. Aí ela ficou apaixonada por aquele. Obviamente, eles já deviam ter ligações de outros tempos, porque aquele foi um amor que despertou muito grande, que ela sentia falta dele. E numa das vezes que ela vinha caminhando, ele estava embaixo da árvore esperando por ela. Aí ele tira um lenço lindo, coloca na cabeça dela. Pensa, naquela época que não se tinha nada, alguém ganhando um presente assim, ela fica toda envolvida. E aí ele começa a dar atenção para ela, porque ele era muito envolvente. Final das contas, ela engravida e ele a abandona.
A família, ela tenta esconder o quanto deu. Ela, quando vai atrás dele para tentar, né, ver o que houve, as pessoas de onde ele morava disseram: Ih, tu fosse enganada. É mais uma que ele enganou. Vai-te embora, porque senão nós vamos te jogar no poço. E lá veio ela de volta e teve que contar para a família. O pai bateu nela, mandou ela embora, os irmãos. A mãe tentou defender, apanhou também. A mãe não podia ir com ela porque tinha outros filhos pequenos. E aí imaginem o coração dessa mãe se dividindo. Ela vai e cai na vida. A mãe consegue até mandar umas coisinhas, arrecadou 3 coisinhas dela. Bem, ninguém fica desamparado quando tem um coração bom. Numa choupana, ela sozinha com as dores do parto, do nada aparece uma parteira que tinha observado ela, que ganhava, era o ganha-pão dela, mas que no íntimo ela sentia que devia ajudá-la. Aí ela faz o parto, cuida daquela moça. Durante 40 dias, ela leva comida, cuida do bebê e diz para ela: ó, tu és muito bonita, ninguém vai te aceitar aqui. Eu acho que tu deves mudar de cidade. E assim ela faz. Só que nesse caminhar, as pessoas não aceitavam, não davam emprego, porque ela era uma mulher que tinha um filho. E se era uma mulher que tinha um filho e não tinha marido, era mal vista. Bem, fim da vida, ela acaba se prostituindo para poder alimentar o filho. Muitas vezes ela ficava sem comer para dar de comida para ele. Só que aquilo adoeceu ela, porque não fazia parte da índole, não fazia parte da moral dela chegar a esse ponto. Mas aí a gente vê a responsabilidade dele com ela, que às vezes a pessoa está naquela situação, a responsabilidade é de um terceiro, né? A gente traz essa responsabilidade e ele deve ter respondido pelo que ele fez. Aí, quando Jesus conta essa história, ele começa a ver que as mulheres que estavam assistindo ficam com o coração apertado, ele mostrando, ensinando aquelas criaturas o quanto nós devemos ser amáveis, o quanto a gente deve conhecer a história do outro para poder dizer alguma coisa, porque muitas vezes nós ainda fazemos isso, a gente olha parte da história e julga. E aí elas começam a chorar, ele pega o menino, obviamente ele sabia para quem entregar, ele escolhe uma das mães, e o menino, quando acorda, já tem uma casa, uma cama limpa, roupinhas para vestir. Só que vejam bem, quem eram essas criaturas que reencarnaram nessa época? Quem eram esses espíritos? Porque esse menino de 6 anos, ele foi tocado por Jesus. E ele, quando cresceu, ele foi um seguidor e ele levou tudo aquilo que ele tinha ouvido de Jesus. E por esse fato, porque Jesus, quando encontrou aquela mãe, que ela disse assim, coloca um dos meus filhos à tua direita, o outro à tua esquerda. A primeira pergunta de Jesus, ele disse assim, eles estão prontos para beber do meu cálice? Porque somos cobrados por sermos corretos, somos apontados, e às vezes a gente se sente meio bobo, né? Nossa, eu não faço parte disso, será que eu estou certa? Será que eu estou errado? Nós já estamos certo de ser diferente, sim, de escolher outras coisas, sim. Ele foi preso por pregar a palavra de Jesus. Em um daqueles cárceres, porque daí já a parte do livro conta a história que Jesus conta, e no final tem um depoimento, que é o próprio depoimento do espírito que passou por aquela situação. No final ele diz assim, eu entrei em desespero em saber o que fariam comigo, mas quando eu olhei, era Jesus que esperava por mim. E o ceifar da minha cabeça, eu nada senti. É isso que nós temos para colher quando escolhemos o caminho do bem. Porque se hoje
Nós não temos mais essa necessidade, né, como existia naquela época, de sermos apontados por sermos espíritas, por exemplo. Nós temos que colocar a nossa charrua na rua e trabalhar por ele, para que a gente possa encontrar esse Jesus lindo, esse Jesus maravilhoso, esperando pela gente. Então, meus irmãos, para a gente finalizar, que a gente ia falar de um monte de coisa, mas agora ficou para outro dia. A gente tem que ter conhecimento com responsabilidade. Eu só vou falar sobre isso aqui porque isso é muito importante. O conhecimento, ele é muito importante, mas ele não é o caminho. Não é o caminho mais importante. Por quê? Porque eu posso usar da minha inteligência para o mal. Uma dinamite, ela serve para abrir um túnel, para criar uma passagem para o progresso chegar. Mas com uma dinamite eu consigo assaltar um banco e estourar um caixa forte. O que eu faço da minha inteligência é que vai contar. O que eu faço do meu conhecimento é que vai ter o propósito da minha vida. Se eu estudar medicina, que é tão difícil de passar, já começa por aí. Quem dirá passar aqueles 10 anos até que tenha a profissão certa lá, que a gente escolhe lá no final ainda qual é a área que a gente vai escolher. E se eu, dentro dessa área, escolher a ginecologia e eu usar o meu conhecimento para fazer o aborto, eu vou estar usando a minha inteligência de uma forma errada. Então, são duas asas. Cuidemos do amor, mas cuidemos de estudar. Porque aquele também que só tem o amor e não se preocupa em ampliar o seu conhecimento, ele também fica estagnado. Porque quanto maior conhecimento, maior as possibilidades de fazermos cada vez mais. E esse é um grande propósito. Tanto é que a Joana de Ângeles, ela diz assim, para a gente finalizar. Por que precisamos estudar? É a pergunta e a resposta dela. A educação encontra no Espiritismo respostas precisas para a melhor compreensão do educando e maior eficiência do educador no labor produtivo de ensinar a viver, oferecendo os instrumentos de conhecimento e da serenidade, da cultura e da experiência aos reiniciantes do sublime caminho redentor, através dos quais os tornam homens voltados para Deus, o bem e o próximo. Reiniciantes porque a gente sempre está reiniciando. A gente sempre volta à estaca zero, que eu digo sempre assim, né? Nossa, reencarnar tem que começar tudo de novo, fazer primeira, segunda, terceira série. Sim, a gente começa tudo de novo, por isso reiniciantes. E cada vez que a gente reinicia, e aquele espírito que a gente citou, era um reiniciante com uma bagagem bem grande. Porque se ele, aos 6 anos, se converteu a Jesus, é porque ele já trazia tudo isso formado dentro do seu ser. E seremos assim, né? Cada um de nós. Que Jesus possa fazer cada vez mais parte da nossa vida. E que ele acompanhe cada um de nós para o nosso retorno à nossa casa. Obrigado pela atenção de todos.